Isca era um perdedor feio e solitário que era um discípulo santo superpoderoso empunhando a espada astral e luta por um império que matou toda a sua população. Um ano atrás, ele resgatou uma bruxa que estava presa pelo Império e teve seu posto retirado após ser preso por sua traição. No entanto, o Deus do Mundo ofereceu libertá-lo sob a condição de que ele eliminasse a Bruxa da Calamidade de Gelo. E após receber de volta suas espadas astrais, ele exige 3 membros, Nene, Jin e Miss, que ele precisa em sua unidade. O grupo já realizou muitas missões de supressão de bruxas no passado, mas desta vez é diferente, pois a bruxa é pura e conseguiu derrotar exércitos inteiros sozinha. No dia seguinte, o grupo vai a uma floresta perto do reator e tem que pular do carro ao serem atacados de repente pelos magos. Jin é atacado por um feitiço de fogo de um mago, mas Isca intervém e corta as chamas usando suas espadas astrais. Ele então atira no mago astral, mas a bala é bloqueada pela magia de vento deles, e um monte de outros magos surgem do subsolo. Mas Isca e Jin esperavam essa emboscada e pedem ajuda a Nene, que lança sinalizadores de poder anti-astral para criar uma distração. Usando o caos, Isca lida com os magos à direita e diz a Jin para cuidar da esquerda. Eles se movem em direção ao mago que estava lançando uma enorme bola de fogo, salta no ar para desviar do ataque e elimina o mago. Uma bruxa que está por perto tenta contra-atacar, mas Isca cuida dela antes que ela possa usar sua magia. Depois que todos os magos são derrotados, outro inimigo aparece com um golem e ataca a equipe. Isca corta o braço direito do golem e diz à sua equipe para sair e deixá-lo cuidar do inimigo sozinho. Ele continua a desviar dos ataques e leva a melhor sobre ela, fazendo a mulher pensar que ele pode ser um discípulo santo. Isca a derruba do golem e segura sua espada no pescoço dela, mas Rin rasga seu vestido e o joga em direção a Isca para cegá-lo e poder derrotá-lo em um combate corpo a corpo. Isca consegue desviar do ataque dela e a imobiliza no chão, mas a bruxa da calamidade de gelo, Alice, aparece para resgatar Rin e congela toda a área. Rin avisa Alice que a espada astral de Isca pode atravessar o arco astral, mas ela diz para não se preocupar, pois Rin fez um bom trabalho em atrasar Isca enquanto ela congelava todo o reator e o destruía. Percebendo que o reator está destruído, Isca persegue Alice e ela invoca 1000 espadas de gelo e as lança em direção a Isca. Ele tenta desviar e se defender, mas é atingido em vários locais, e faz um ataque semelhante com o poder da espada astral para contra-atacar o dela. Alice quer que Isca desista, mas ele não pode se dar ao luxo porque quer parar esta guerra sem sentido. Ao ouvir isso, Alice fica surpresa e recua para um local mais alto. Alice não quer parar de lutar até derrotar o Império e unir o mundo. Enquanto ela fala sobre inaugurar uma era de paz, o gelo sob seus pés quebra e ela cai, mas Isca a pega por reflexo. Ela entra em pânico ao se ver nos braços de um homem. E convoca um enorme maldito albatroz para sair da floresta, mas antes de partir, ela quer que Isca saiba que ele não terá sorte da próxima vez que se encontrarem. O resto do esquadrão chega e vê os efeitos causados pela arte astral de Alice, e pensa que ela é realmente extraordinária. Em sua casa, Alice reflete sobre as palavras de Isca querendo parar esta guerra e quer ir a uma casa de ópera na cidade neutra para se distrair. Assistir a performance emocional faz Alice derramar lágrimas de crocodilo, e Isca, que está sentado atrás dela, lhe dá um lenço para que ela possa enxugar suas lágrimas. No entanto, eles não estavam cientes um do outro, pois estava escuro, mas de repente as luzes se acendem quando a apresentação termina, e eles ficam chocados ao se verem. Na noite anterior a ir à casa de ópera, Isca teve dificuldade para dormir e tinha uma expressão triste no rosto. Miss tenta estar lá para ele como capitã e amiga, e quer que ele compartilhe coisas com ela. Para ajudá-lo, ela leva Isca para uma mudança de cenário e o leva para o quarto dela, mas esqueceu de guardar suas coisas pessoais e ficou envergonhada com isso. Sentados para tomar uma xícara de chá, Miss dá a Isca um ingresso para um teatro romântico que acontece todos os anos na cidade neutra, e ordena a ele como capitã que vá lá na manhã seguinte. Enquanto ele estava dormindo, ele recebe um sonho sobre seu mestre lhe dando as espadas astrais e dizendo para nunca deixá-las ir, pois elas são a única esperança de restaurar este mundo quebrado. Depois que Alice percebe que acabou de receber um lenço de Isca, ela o culpa agressivamente por segui-la e quase começa uma briga, mas Rin diz para ela parar, já que estão na cidade neutra. Eles saem da casa de ópera para esquecer o que aconteceu e fazer a refeição que planejaram em um restaurante italiano, mas não reservaram a mesa e têm que compartilhá-la com alguém. Enquanto estavam sentados à mesa, Isca chegou à mesa deles, pois tinha feito uma reserva ali, já que era o restaurante mais próximo da casa de ópera. Mesmo que estejam desconfortáveis, acabam decidindo deixar de lado suas diferenças e comer juntos. O gosto de Alice e Isca por massa acabou sendo exatamente o mesmo, e eles pediram as mesmas coisas. Depois de comer a deliciosa massa, Alice volta para casa, e Rin lhe diz para manter esse evento em segredo, já que Isca ainda é um inimigo do seu país.
E no dia seguinte, Iska e seu esquadrão treinam carregando mochilas enormes nas costas sob a ordem de sua supervisora, Ricia. Ela dará o comando ao grupo e está feliz em ver que o esquadrão ainda está um pouco ativo e forte como antes. Ricia sabe que Iska está tendo problemas para dormir e lhe dá um ingresso para uma exposição de arte. Enquanto isso, Alice visita sua mãe Leur para discutir sua batalha com Iska. Leur estava preocupada com as habilidades de Iska, pois seu poder estava no mesmo nível dos discípulos santos, que eram os soldados mais elite do Império, e conta a história do fundador de sua nação e sua irmã gêmea mais nova para Alice. 100 anos atrás, a fundadora lutou sozinha contra milhares de soldados e ainda vive. Sua irmã foi quem iniciou a linhagem real e é ancestral dos puros sangue, mas o Império não sabia que ela tinha uma irmã gêmea e celebrou sua vitória quando Nebulise faleceu. No entanto, a ligação sobre a fundadora começou a enfraquecer desde que Alice lutou com Iska na floresta. No dia seguinte, Iska e Alice se encontram novamente, mas Alice decide não ir com Iska e vagueia pela cidade neutra sozinha, apenas para se perder. Depois de passar algum tempo no Museu de Arte, Iska tenta encontrar Alice, pois acha que ela pode ter se perdido. Alice acidentalmente revela que é uma princesa, e eles não podem ir ao museu juntos, já que são inimigos. Mas Iska pensa que a arte não tem fronteiras, e eles acabam indo juntos. Depois de terminarem de examinar a arte, Alice pega um pouco de cerveja para Iska para agradecê-lo por mostrar o caminho para o museu. Depois de esvaziar a garrafa, Iska adormece e descansa a cabeça em Alice, percebendo que ela poderia fazer qualquer coisa com ele nesse estado. Iska traz um pouco de cerveja para todo o seu esquadrão enquanto estão juntos para uma reunião. E Ricia se dirige ao esquadrão, dizendo-lhes para irem ao Senado Imperial. Na sua reunião com os 8 apóstolos, Iska sente que falhou, pois não conseguiu proteger o reator, mas a missão que lhe foi dada era parar Alice. Como ele fez seu trabalho perfeitamente, sua chance de se tornar um discípulo santo novamente aumentou, e ele recebeu uma nova missão para capturar a Bruxa da Calamidade de Gelo. Iska não quer fazer isso e pula o treinamento com a equipe, pois precisa ir para a cidade neutra, porque sente que Alice também chegaria lá. No entanto, Mizmiz não quer que ele vá sozinho e concorda com a condição de que ela irá com ele. Pela manhã, Rin tem um dossiê sobre Iska e diz a Alice que ele foi um dos espadachins mais talentosos do Império. Mas depois de ser promovido, ele nunca mais pisou no campo de batalha e foi preso porque libertou uma maga astral de sua prisão. Ao ouvir isso, Alice quer que Rin descubra sobre a maga astral que ele libertou, mas isso levará alguns dias para Rin. Lu acha que sua filha está se interessando demais pelo espadachim imperial e a lembra das atrocidades que o Império cometeu contra os magos astrais. Depois que a mãe dela vai embora, Alice ordena que Rin a leve para a cidade neutra amanhã, pois ela quer confirmar as coisas com Iska pessoalmente. No caminho para a cidade neutra com Mizmiz, eles testemunham novamente o enorme albatroz voando no céu. Quando elas se encontram, Alice sente que tem uma conexão uma com a outra e se apresenta a Mizmiz. Elas vão para fora da cidade e Alice pergunta a Iska o motivo de libertar a maga astral. Iska fez isso porque ela tinha apenas 13 anos de idade com poderes astrais fracos, mas o Império apreendeu todos os magos, apesar da idade e do poder, e Iska discorda disso. Ele quer que uma negociação de paz aconteça entre os reinos e quer que essa guerra idiota termine. No entanto, Alice fica feliz em saber que alguém como Iska vive no Império e quer que ele sirva sob seu comando. Ao ouvir isso, Rin entra em pânico e diz que sua mãe nunca aceitaria algo assim, mas Alice cuidará disso de alguma forma. Antes que Iska pudesse dar sua resposta, o fundador apareceu do nada e levantou todo o chão com magia explosiva. Eles mal conseguiram se afastar do perigo. Iska se pergunta por que ela está atacando Alice, já que deveria ser sua aliada, mas o povo de Nebulis apenas a chama de fundadora porque ela fundou sua nação. Tanto ele quanto Alice tentam parar a fundadora, mas ela culpa Alice por se aliar ao Império e lança um ataque de fogo mortal que destrói o chão ao redor. Mas Alice é salva por Rin, que se coloca na frente dela e recebe o ataque diretamente. Alice esfria o corpo de Rin com sua magia de gelo, e Iska diz a Mizmiz para levá-la a um hospital e dizer às pessoas para evacuarem a área. Depois que Mizmiz leva Rin embora, a fundadora olha para a espada de Iska e pensa que talvez eles fossem a razão pela qual ela despertou de seu sono. As espadas pertenciam a Crosswell, que era o mestre de Iska. Mas mesmo que ele as possuísse, Iska não seria capaz de derrotar a fundadora, segundo ela. Iska e Alice perseguem a fundadora, que lança um dragão de fogo em direção a Iska. Mas ele o corta usando suas espadas astrais, enquanto Alice invoca pilares de gelo para anular seus outros ataques. Ao ver um mago astral e um espadachim imperial trabalhando juntos, a fundadora fica furiosa e começa a usar magia de gelo e terra também. Ela acaba sendo forte demais para os dois enfrentarem, e convoca uma enorme tempestade que quase os varre. Como estão na cidade neutra, Iska quer que Alice deixe de lado suas diferenças, já que ambos têm o mesmo objetivo final, e eles se movem juntos em direção à fundadora para derrotá-la.
Iska começa a persegui-la enquanto desvia de seus ataques, e Alice faz uma escada de gelo para que ele possa se aproximar da fundadora. Combinando seus poderes, os dois se defendem dos ataques dela, e Iska consegue derrotar a fundadora cortando suas asas. Após a luta, Iska se recusa a se juntar a Alice, mas propõe uma trégua temporária por enquanto, pois está cansado pra caramba após lutar com o fundador. Após sua batalha com o fundador, Iska vai a um cassino com seu esquadrão, e quase ganha o jackpot, mas as máquinas caça-níqueis decidem rejeitá-lo no último momento, assim como Minha Paixão fez. 2 semanas atrás, Risha se aproximou de Miss Miss e disse a ela que estaria trabalhando sob suas ordens na próxima missão, e o treinamento delas começará no próximo mês, então elas devem aproveitar o pouco tempo livre que têm. No cassino, o grupo está preocupado com qual pode ser a missão deles, já que será uma surpresa até a próxima semana. Iska se pergunta o que estão fazendo em um cassino, e Miss diz a ele que planeja ganhar um jackpot e comprar o mais recente tanque de batalha para sua equipe. Então, se a missão acabar sendo ruim, eles podem sair dela com segurança. Enquanto isso, Rin leva Alice ao mesmo cassino, embora ela não goste de jogos de azar e preferisse estar na cidade neutra. Rin acha que ela ainda quer se encontrar com Iska, mas ela lembra a Rin que suas intenções são puras e que lutaria com Iska na próxima vez que o visse. Enquanto Iska e Miss estão jogando, Alice e Rin passam bem ao lado deles e vão para as máquinas caça-níqueis. Em vez de jogar, Alice quer pensar em uma data perfeita para a batalha entre ela e Iska, e se pergunta quais dias funcionariam para ele. Ela trata a batalha deles muito como um encontro, e Rin a lembra que ela está planejando lutar contra Iska e não planejando um casamento com ele. Alice então usa a máquina caça-níqueis e acerta o jackpot na primeira tentativa. Enquanto as moedas continuam caindo e caindo, Rin sai para chamar a equipe, e as pessoas se reúnem em volta de Alice surpresas ao vê-la ganhar o jackpot. Nene também está lá e pensa que se tivessem tantas moedas, ela poderia comprar o tanque que seu capitão quer. Ao ouvir isso, Alice dá um balde cheio de moedas para Nene, pois não tem utilidade para elas. Enquanto Miss estava deitada no chão, desesperada por ter perdido todo o seu dinheiro, Nene chega como um anjo da guarda e revela que uma pessoa que ganhou o jackpot decidiu compartilhar seus ganhos com ela. Iska pensa que ela deve ser uma pessoa muito generosa, e Miss acha que ela provavelmente é uma magnata do petróleo saudita. Mas Nainai diz a eles que ela tinha cabelo loiro e era elegante como uma princesa. Ao ouvir essa descrição, os pensamentos de Alice circularam na cabeça de Iska, mas ele apenas ignorou. Depois de ganhar o jackpot e dar para Nainai, Alice vai a uma vidente e conta sobre o garoto que é um ano mais novo que ela e que ela quer encontrar. A vidente vira 2 cartas de tarô e diz a Alice que a pessoa que ela está esperando está sempre por perto e que eles estão ligados por uma conexão forte que nem o destino pode quebrar. Depois de ter sua sorte lida, ela se afasta do prédio pouco antes de Iska e seu esquadrão chegarem lá. Iska quer ir ao vidente e recebe a mesma revelação que Alice. Enquanto isso, Risha se encontra com os 8 apóstolos para discutir um vórtice que apareceu nas proximidades. Enquanto a equipe estava sentada junta, Risha explica a eles o que é um vórtice. Quando a guerra começou há décadas, uma deriva de energia astral foi criada, chamada de vórtice, e ela deu os poderes à grande bruxa Nebulis. O Império não pode permitir que eles ponham as mãos nesse vórtice, pois isso pode dar origem a outra bruxa tão poderosa quanto a fundadora. Enquanto isso, Rin explica a Alice que sua irmã Sisbel a informou sobre um vórtice que apareceu no sudoeste de sua nação, no Canyon Mutor, e que o Império enviou tropas para o local. Alice não foi informada disso, e eles culparam a família Zoan por atrasar o relatório. Eles acham que a família Zoan quer o vórtice para si, já que o vórtice é criado no local que eles administram. Então Alice e Rin visitam o chefe interino da família Zoan, Lord Mask, que se aproxima delas com uma adaga nas mãos. Ruby diz a Mask que ele chegou perto o suficiente e elogia seu senso de percepção do ambiente. Alice está confusa com essa ação, mas Mask lhes diz que seu poder astral sempre foi fraco, então ele carrega essa arma por medo. Eles perguntam a Mask sobre o vórtice, que lhes diz que isso pode não ser um vórtice, mas ele ainda enviou tropas por precaução, e o relatório atrasou porque ele demorou um pouco para preparar os documentos. No dia seguinte, Iska e sua equipe vão ao ponto de encontro e encontram Noro, amiga de Miss. Ela se apresenta à equipe e diz que é amiga de Miss desde que eram crianças. Todos os soldados são então instruídos a se alinhar pelo comandante da operação, Nameless, que lhes diz para procurar o vórtice antes da soberania ou destruí-lo se não conseguirem. Por fim, ele sugere que ninguém atrapalhe, pois pretende destruir os magos astrais sozinho e não quer que ninguém o interrompa. A equipe então procura o vórtice, mas não consegue encontrar nada útil. Enquanto estão dentro da caverna, Noro informa Miss que uma unidade desapareceu enquanto procurava o vórtice, e perderam comunicação com outras 2 unidades que foram enviadas para procurá-los.
Quando todas as tropas se reagrupam na base, Nameless ordena que todos continuem seu trabalho e não emite uma ordem para resgatar o soldado desaparecido. Iska ficou enojado com isso e quer questionar Nameless sobre sua decisão, pensando que ele o ouviria, já que ele era um discípulo santo assim como Nameless. Mas ele ignora Iska, pois ele não tem mais o posto para fazer essas exigências. Então Mizmiz decide usar sua autoridade como capitã e pede a Nameless que emita uma ordem para resgatar os soldados. Mesmo após os apelos de Mizmiz, Nameless agiu como se não tivesse boca também e não disse uma única palavra a ambos. Tendo aprendido sobre o vórtice, Alice planeja com Rin ir até lá, pois não pode deixar a família Zoan fazer o que quiser com ele. Alice visitou o vórtice onde os magos astrais estão atordoados e foi informada de que o local é proibido, mas ela continuou até chegar ao vórtice. Pensando que algum problema ocorreu, Mask chegou lá também junto com Kissing, mas sente-se aliviado ao ver que era apenas Alice e Rin. Mesmo tendo conhecido Alice quando criança, Kissing não reconhece sua parente e se esconde atrás de Mask, que quer defender o vórtice sozinho. Alice não duvida do poder de Kissing, mas se perguntou se ela era forte o suficiente para enfrentar o exército imperial sozinha, mas ela tem poderes que poderiam até superar os de Alice no futuro. Inspecionando o sinal vindo do vórtice, Mizmiz e sua equipe foram investigá-lo e descobriram que os magos astrais haviam infiltrado uma de suas bases. Considerando a possibilidade de que eles tenham sequestrado os soldados desaparecidos, Gin se pergunta qual deve ser o próximo passo quando, de repente, seus olhos se desviam para uma luz translúcida vinda do vórtice em um vale próximo. Sendo a primeira unidade a descobrir a localização exata do vórtice, Naenai pensa que o quartel-general certamente lhes dará reconhecimento. Mas os magos astrais já chegaram ao vórtice. Outro grupo chegou ao local logo depois e é revelado ser Noro e sua unidade. Então Mizmiz imediatamente dá um abraço cheio de desejo nela, mas Noro está ainda mais cheia de desejo do que ela, e pratica BDSM. No entanto, o tempo de diversão deles terminou rapidamente quando Noro e sua equipe foram revelados como magos astrais. Ela apertou o pescoço de Mizmiz e lançou raios através do corpo dela. Mas Nameless odeia a visão de traidores e imediatamente eliminou o esquadrão dela. Com os olhos fixos em Noro, o subordinado dela conjurou uma grande explosão para permitir que Noro escapasse. Mas Nameless acabou com a vida dele num piscar de olhos e lançou uma adaga em direção a Noro, que tentava chegar ao carro. Como a faca poderia machucar Mizmiz, Iska parou a faca e permitiu que Noro escapasse com Mizmiz. Mas Jin conseguiu colocar um rastreador no carro dela antes que ela partisse. Pensando que Iska tinha perdido a cabeça, Nameless perguntou se ele queria voltar para a prisão. Mas a equipe não podia deixar que sua desajeitada capitã se machucasse e queria resgatá-la com segurança. Nameless concordou com suas exigências, mas disse que iria bombardear toda a base inimiga assim que voltasse para seu acampamento, já que o vórtice caiu nas mãos do inimigo. De pé em frente ao vórtice, Alice sentiu que ele era pequeno e só poderia beneficiar alguns magos astrais até que sua energia se esgotasse. Tendo escapado de Nameless, Noro chegou lá também com Mizmiz, e Alice imediatamente a reconheceu do encontro na Cidade Neutra. Mas antes que Mizmiz pudesse dizer qualquer coisa, Rin deu-lhe um bom tapa na cabeça e a nocauteou. Percebendo que Iska estava por perto, Alice sente que acertou na loteria, pois pode lutar com Iska novamente, e imediatamente sai à sua procura com Rin. Iska e o resto continuaram a espreitar em torno da localização do vórtice, mas decidiram priorizar o resgate, pois o primeiro míssil já havia sido disparado de sua base, e o próximo poderia atingir em 20 minutos. Com tão pouco tempo restante, o grupo correu para o vórtice e resgatou Mizmiz, que estava sendo submetida às esquisitices de Noro. Recusando-se a desistir da luta, Noro atacou Iska com raios, mas ele desviou todos os seus ataques sem esforço com a espada astral negra. Antes que ele pudesse nocauteá-la, Kissing revelou sua presença murmurando algumas palavras bobas, e imediatamente colocou Iska em alerta, pois ela era uma maga pura sangue forte. Chegando à localização do exército imperial, Alice e Rin tentaram procurar por Iska, mas ele não estava em lugar nenhum. No entanto, elas foram confrontadas por um inimigo improvável que atacou Alice das sombras, mas Rin bloqueou o ataque e recebeu um corte no braço. Enquanto isso, Kissing atacou Iska com seus espinhos que ela pode transformar em qualquer forma que desejar. Mas Iska a surpreendeu com sua força e bloqueou todos os seus ataques. Capaz de regenerar objetos que ela captura com seus espinhos, Kissing usou um míssil que havia capturado anteriormente e o explodiu em Iska. Com sua presença descoberta, Nameless desativou a invisibilidade de seu traje e perseguiu os dois. Mas Alice conseguiu bloquear seu ataque e lançou espadas de gelo sobre ele. Desviando de todas as espadas elegantemente, Nameless retribuiu e jogou a espada de volta nela, mas apenas arranhou seu pescoço quando Rin interveio no último segundo e a desviou. Alice pede desculpas ao Nameless por não mostrar seu verdadeiro poder e cobre toda a base com gelo, fazendo Nameless deixar o local.
Com ele fora, eles decidiram voltar para a base, mas viram uma enorme explosão causada pelo míssil que Kissing detonou. Pensando que Iska morreu, Kissing anunciou que a missão estava concluída, mas o Giga Chad Iska conseguiu contra-atacar a explosão e saiu ileso. Admirando seu poder, o maníaco decide transformar seus espinhos em um dragão flamejante. Mas Iska desviou de todos os ataques dela e a nocauteou golpeando-a no estômago com o punho da espada. Quando ele estava prestes a levar Kissing de volta para sua casa, Mask covardemente o apunhalou pelas costas e jogou Mizmiz no vórtice. Sem se importar com sua vida, Iska pulou no vórtice para salvar aquela mulher desajeitada. Para lutar com Iska novamente, Alice também pulou no vórtice e tenta salvá-los. Mas é tarde demais, e eles foram separados por causa de uma explosão de luz. De volta à superfície, Iska e Mizmiz foram descobertos por seus camaradas, mas eles não têm ideia de como conseguiram se salvar daquela grande explosão. Relembrando seu encontro com Iska, Alice estava perdida em pensamentos e se assusta quando Rin se aproxima dela. Para fazê-la esquecer Iska, Rin quer organizar uma batalha entre eles e planejou ir à cidade neutra, já que Iska também chega lá ocasionalmente. Mas a astuta tinha alguns motivos ocultos em mente. Sendo um peso morto para sua equipe, Mizmiz começa a pedir desculpas a todos para compensar seus erros, especialmente a Iska. No entanto, Iska não guarda rancor contra ela e quer que ela levante a cabeça. Quando de repente Mizmiz sente uma sensação estranha no ombro. Naenai quer ajudá-la a satisfazer todas as suas sensações. Desculpe, quero dizer que ela quer olhar para o ombro. Mas antes que pudesse, Rizia chega ao quarto deles e anuncia a missão secreta de que estava falando, que é capturar a Rainha Nebulize. Jin sentiu que ela estava brincando, pois a missão era quase impossível. Mas Rizia tem uma carta na manga que lhes permitiria entrar na soberania Nebulize. De pé sob o sol escaldante, Alice e Rin estavam esperando Iska chegar à cidade neutra. Mas sua ausência fez Alice se preocupar. A chance de sobrevivência de um não mágico após cair no vórtice é relativamente baixa, mas Alice acreditava que ele ainda estava vivo. De volta ao quarto, o ombro de Mizmiz ainda a deixava desconfortável, mas ela ignorou e disse que provavelmente era uma picada de inseto. No entanto, Naenai está sempre animada e fez com que ela tirasse a jaqueta. Mas o que viram não era uma picada de inseto. Percebendo que a sensação estranha vinha de um emblema astral que ela obteve após cair no vórtice, Mizmiz entrou em pânico e tentou disfarçar. Mas Iska a acalmou. Jin acha que a luz explosiva que eles viram veio do espírito astral que residia no vórtice, e mesmo que a chance de ser possuída por ele seja inferior a 1%, Mizmiz de alguma forma cumpriu todos os requisitos e obteve o emblema astral. Ela poderia ir ao instituto de pesquisa para ser examinada, mas como é uma bruxa, poderia ser presa ou, pior ainda, executada. Enquanto ela estava de joelhos, sem esperança, Iska diz a ela que a decisão final deve ser dela, pois se ela se entregar, será presa, e eles podem permitir que ela viva fora do Império sob vigilância. No entanto, ela poderia escolher a segunda opção e esconder o fato astral. Ela não quer arrastar outros com ela se for pega. Mas sua equipe disse para ela não se preocupar com isso e que fariam o melhor para ajudá-la. Depois que Iska vai para o seu quarto, Jin e Naenai também chegam lá, e eles discutem a situação de Mizmiz, pois precisam esconder o fato de que ela é uma bruxa agora. Com Rizia sendo uma discípula santa também, seria difícil esconder o emblema, e ela seria executada se seu emblema astral fosse descoberto, já que os eventos recentes com Noro colocaram o Império em alerta para espiões. Depois, Iska levou Mizmiz para a cidade neutra para acalmá-la, e sentou-se com ela em um banco. Iska se perguntou como era o mundo antes de o Império descobrir os segredos do corpo celestial que tinha espíritos astrais nele, e deu às pessoas seus poderes. Com medo dos poderes mágicos desconhecidos, o Império entrou em guerra com os magos, e a situação tem sido a mesma até o presente. Mas Iska quer encontrar uma maneira de parar essa guerra estúpida. Ao ouvir essa história triste, Mizmiz não pôde deixar de chorar e vai buscar algo para beber. Mas enquanto ela está fora, Alice encontra Iska sentado em um banco. Após uma breve discussão sobre não quererem sentar juntos, eles eventualmente deixam de lado suas diferenças e canalizam seus filósofos interiores enquanto falam sobre diferentes aspectos da vida. Iska estava preocupado com um obstáculo em sua vida na forma do emblema astral em Mizmiz. E Alice quer que ela revele os pensamentos que o estavam preocupando. Mas ela não era boa em guardar segredos, então ele se recusa a lhe contar qualquer coisa. Enquanto ela o olhava lascivamente, Rin chegou ao local e deu uma garrafa de suco para ambos. Sem hesitar, Iska engole a bebida e adormece no banco. Rin havia colocado um pó indutor de sono na bebida, mas nunca imaginou que ele a beberia descuidadamente, pois esperava que ele percebesse que a bebida estava envenenada e que isso o faria odiar a soberania. Sem ter escolha a não ser levá-lo sob custódia, Rin pega seu corpo, mas Mizmiz os encontra cometendo o ato hediondo. Enfurecida por esse ato, ondas de energia mágica começaram a vazar de seu emblema,
e ela perseguiu os sequestradores, mas Alice a impede com sua magia de gelo. Quando Rícia soube deste evento, ela informou o imperador que o sucessor das espadas astrais havia sido sequestrado e perguntou qual deveria ser o próximo passo. Rin queria levar Iska para a província central da soberania Nebulize, mas Alice era contra, pois apenas tortura e morte o aguardariam lá. Então ela ordenou que Rin os levasse para o território nebulizado mais próximo. Querendo aproveitar o sequestro de Iska, Rícia sugeriu que os 8 apóstolos se infiltrassem na província de Alcatraz, para onde Alice e Rin estavam levando Iska. No entanto, suas verdadeiras intenções eram resgatar um mago chamado Solinger, que foi contra a antiga rainha Nebulize e está sendo mantido em uma prisão de segurança máxima em Alcatraz. Com a reunião concluída, ela foi até o esquadrão de Mismes para lhes dar emblemas astrais temporários por uma semana através de um dispositivo, e permitiu que resgatassem Iska. Sabendo que Mismes já tem um emblema real gravado em seu ombro, Jin pega o dispositivo de Rígia e imita o processo nela para que Rígia não suspeite de nada. A caminho do hotel, Iska acorda e expressa sua decepção em relação a ela. Com o emblema gravado em seus corpos, Mismes e sua unidade entram no território nebulizado sem problemas. Ao chegar ao hotel, Rin queria acorrentar Iska em uma cela, mas Alice não quer que se espalhem rumores sobre como ela tratou mal seu prisioneiro. Rin estava contra essa ideia, pois Iska poderia ser perigoso mesmo com as mãos amarradas, mas acabou concordando com as exigências dela após sua insistência. Com Mismes e sua equipe entrando em Alcatraz, Rícia revelou que esta província mantém prisioneiros de dentro do país e foi bem paga por autoridades fora da soberania para manter seus prisioneiros também. Conduzindo o grupo a um beco, ela se encontra com a equipe e lhes diz que Iska estava sendo mantido na torre de prisioneiros de Alolugon. Depois que Alice saiu da sala, Rin pegou uma faca e cortou a mão para parecer que Iska tentou atacá-la. Assim ela poderia usar essa história para matar Iska e dizer a Alice que foi em legítima defesa. Ela começou a balançar a faca em direção a ele, mas ele mal conseguiu desviar dos ataques. Sem saber o que pedir, Alice voltou para o quarto para perguntar a Rin o que ela queria para o jantar, mas viu-a segurando a faca no pescoço de Iska enquanto ele mal conseguia segurar a faca. Depois que Alice repreendeu Rin por suas ações, ela amarrou uma corrente entre ela e Iska para mantê-lo sob vigilância. Mas Iska não gostou da ideia, pois não sabia o que fazer se um deles quisesse usar o banheiro ou ir para a cama. Ao ouvir isso, Alice percebeu que não tinha pensado nisso e amarrou a corrente em Rin, já que ela precisava ir ao banheiro. Enquanto ela tomava banho, Iska perguntou o que eles queriam fazer com ele, e Rin respondeu que, se dependesse dela, o trancaria para sempre. Enquanto estavam no meio da conversa, Alice sai apenas com uma toalha ao redor do corpo, pois queria fazer o seu pau subir como o Burj Khalifa, mas entra em pânico porque não percebeu o quão embaraçoso seria e se virou para longe dele. Quando Iska olhou para o Astral Crash nas costas dela, ela queria perguntar o que ele achava disso junto com seu enredo animado. Para Iska, coisas sem sentido como o Crash não importam para ele, já que seu único objetivo é parar a guerra e lutar contra Alice como sua rival. Ao ouvir que ele a considera sua rival, Alice soltou a toalha e expôs seu enredo, pois tudo o que ela queria em um garoto era que ele não a tratasse de forma especial. Quando se expôs a Iska, Alice perdeu todo o senso comum e queria que Iska tirasse a roupa para que ela pudesse dar uma olhada na sua salsicha suculenta. Tendo se infiltrado na torre da prisão de Alolugon, Rícia conseguiu de alguma forma chegar à cela de Solinger, que estava preso aqui nos últimos 30 anos, mas ela não esperava que ele ainda parecesse tão jovem e atraente. Ao saber do plano do Império de uma invasão em grande escala e de capturar a atual rainha de Nébulis, Solinger concordou em ajudar Rícia, pois estava cansado de viver em uma cela. Incapaz de dormir, Iska contempla a vista pacífica da noite e é acompanhado por Alice. A província de Alcatraz era famosa por abrigar os criminosos mais fortes, mas o prisioneiro mais assustador que continha era Solinger, que ganhou o apelido de Um Demônio por se voltar contra sua própria nação. Enquanto a conversa continuava, Rin informou Alice que o Império havia infiltrado todas as suas províncias, exceto a província central, e cruzado a fronteira. Ela suspeitava que Iska tivesse alguma participação nisso tudo, mas o pobre coitado estava trancado no quarto do hotel o tempo todo enquanto isso acontecia. Com Solinger sendo libertado de sua prisão, um alarme vermelho começou a soar em torno da torre da prisão e a equipe de Mismis lutava para entender o que estava acontecendo. Ela pensou que Rícia devia estar em apuros e recebeu uma ligação dela, então aproveitou o momento conveniente para perguntar sobre o paradeiro de Iska. Mas Rícia disse a ela que Iska não estava lá e que um demônio estava causando estragos na torre da prisão, então eles deveriam escapar e não serem pegos pelos guardas. Tendo recebido suas ordens, o grupo pensa em uma maneira de sair, mas se vê preso ali entre um exército de guardas. Em seu quarto de hotel, Alice viu uma grande explosão na torre da prisão de Alolugon e foi informada por Rin que Solinger havia escapado da instalação. Sabendo que a equipe de resposta a emergências não conseguiria conter Solinger e que ele provavelmente iria atrás do espírito astral de sua mãe,
Alice não teve escolha e teve que resolver o problema ela mesma. Antes de sair do hotel, ela queria pedir a ajuda de Iska para algo, mas não conseguiu encontrar forças para dizer as palavras, então apenas deixou um lenço como agradecimento em troca do que ele lhe deu e insistiu que ele o aceitasse. Na torre da prisão de Alolugon, Mizmiz decidiu agir como Iska e se passou por uma bruxa que acabou de escapar de sua cela para fazer os guardas correrem atrás dela. Fugindo do guarda, ela ficou presa em uma chuva de balas disparadas pelos guardas. Mas, felizmente, Jin interveio no momento certo e eliminou os guardas. Perguntando-se o que estava acontecendo, Iska recebeu uma ligação de Mizmiz e foi informado de que Alice estava a caminho. Jin queria que ele escapasse do hotel e os encontrasse, mas não havia como ele se livrar das algemas. De repente, ele se lembrou do lenço deixado por Alice e o verificou, apenas para ver a chave das algemas dentro dele. Chamando a si mesmo de idiota por não perceber as ações dela, Iska se libertou, enquanto Alice e Rin fizeram seu caminho até a torre da prisão. Alice apagou as chamas num piscar de olhos e assumiu o controle dos guardas da torre da prisão. Como não tinham tempo, Alice ordenou que Rin fosse até o local de Solinger, pois a equipe de resposta de emergência não conseguiria lidar com ele sozinha. Tendo se libertado das algemas, Iska se encontrou com o resto de sua equipe para recuperar suas espadas e disse a todos para esperarem no grande hotel atrás deles, enquanto ele ia em direção à torre da prisão. Em meio às chamas fumegantes e faíscas subindo das cinzas, Rin encontrou Solinger sentado em cima de uma enorme rocha e imediatamente ativou seu modo de batalha. Mesmo parecendo uma empregada, Solinger percebeu que ela sabia lutar e imediatamente lançou um monte de kunai nele, mas foram bloqueados por sua magia de para-brisa. Com um ataque direto não funcionando tão bem, ela invocou um golem através de sua magia de terra e ordenou que esmagasse o rosto irritante dele até virar polpa. Mas um mero golem era frágil demais para Solinger, e ele o reduziu a pedaços com um único ataque. Usando as pedras restantes do golem, Rin lançou todas em direção a Solinger e cobriu seu corpo com pedra. Mas o grandalhão puxou uma carta de reversão do Uno e contra-atacou com o mesmo ataque. A magia dela não era nada diante dele, e Rin ficou ensanguentada e machucada por causa do ataque dele. Reunindo forças, ela perseguiu Solinger novamente, mas foi atingida por uma explosão invisível e caiu no chão. Quando ele estava prestes a acabar com ela com outra explosão invisível, Iska chegou como um anjo da guarda e surpreendeu Solinger cortando seu ataque. Rin ficou perplexa sobre por que Iska arriscaria sua vida lutando contra um demônio desprezível como Solinger, mas ele esperava que ele e seus amigos fossem deixados em paz até saírem da fronteira da soberania se derrotasse o demônio. Solinger não conseguia entender por que um soldado imperial estava lutando por um mago astral, mas, mesmo assim, jurou esmagá-lo e lançou uma explosão invisível que ele bloqueou mais uma vez. Ele se perguntou como Iska conseguia cortar a explosão, já que era invisível, mas os movimentos das chamas ao seu redor permitiram que ele detectasse a explosão usando seus sentidos aguçados. Rin queria que Iska soubesse que ele captura espíritos astrais, mas ele cala a boca dela e a joga para fora do chão, pois ela estava estragando sua diversão. Atendendo ao pedido de se divertir, Iska desviou dos ataques e avançou com uma espada em direção ao rosto dele em velocidade relâmpago. Mas sua barreira de vento bloqueou. Jurando não falhar no próximo golpe, ele avança em direção a Solinger, que acabou de explodir a área ao redor para manter Iska afastado. Enquanto isso, Alice ordenou aos guardas que procurassem por Solinger, enquanto ela apagava os incêndios que haviam irrompido novamente. Mas Nameless surgiu do nada em uma tentativa de detê-la. Ela lançou múltiplos ataques de gelo nele, mas ele os desviou e foi embora, já que sua missão estava concluída. Depois que Nameless decidiu fugir, a atenção de Alice se voltou para Solinger e Iska, que estavam em cima de um prédio alto. Usando o processo de Yin e Yang, Solinger combinou dois elementos diferentes e lançou um fogo congelante em direção a Iska. Com sua espada astral negra, Iska tentou cortar a explosão, mas as chamas apenas ficaram mais fortes e envolveram Iska. Pensando que Iska havia morrido naquela explosão, Solinger achou difícil acreditar que Iska venceu o fundador. Mas Rin tinha certeza de que Iska logo apareceria novamente. Quando ele estava prestes a calar Rin de vez, Iska apareceu novamente e perseguiu Solinger até a estratosfera. Combinando relâmpago e vento, Solinger lançou uma tempestade elétrica mortal, mas a magia de terra de Rin conteve seus efeitos, e Alice também chegou à cena. Iska perseguiu Solinger e conseguiu quebrar suas espadas mágicas com suas espadas astrais. Feliz que o destino lhe trouxe um oponente formidável, Solinger prometeu vir atrás dele outra vez e deliberadamente caiu do telhado em um buraco profundo. Com Solinger fora, todos os prisioneiros na torre da prisão Alolugon foram contabilizados, e as forças imperiais também haviam deixado a soberania. Ao cumprir sua promessa a Alice, Iska ganhou o direito de deixar a soberania sem retaliação, pousando de volta no solo do Império. Foi revelado que o Sem-Nome que lutou contra Alice era Rízia vestindo uma réplica do traje do Sem-Nome original, e ambos vão aos 8 apóstolos para relatar que Solinger havia sido libertado com sucesso.
Rememorando as memórias que fez com Isca, ela involuntariamente sussurra seu nome, mas Rin não queria que ela pronunciasse o nome do inimigo sem cuidado. No entanto, ela começou a reconhecer Isca um pouco, pois ele salvou sua vida e afastou Solinger. Ouvindo as conversas delas com seu espírito astral, a irmã de Alice, Sisbel, descobriu que ela era conhecida de um soldado imperial chamado Isca, e implorou às estrelas para que a deixassem ver o rosto abençoado de Isca mais uma vez, pois ela era a maga que Isca resgatou há tanto tempo. Depois de explicar a missão aos 8 apóstolos, Nameless e Ricia visitaram o Imperador, que parecia estar ciente de que algo estava acontecendo entre Alice e Isca. Em seu quarto, Sisbel recebeu uma premonição aterrorizante na forma de um sonho que a mostrava correndo atrás de sua mãe antes de ela morrer. Ela foi convocada por sua mãe depois, que queria que ela visitasse a nação independente de Alsamira, pois havia rumores de que eles estavam fomentando uma relação com o Império de forma discreta. Pensando que precisaria de guardas para essa missão, a Rainha Nebulise ofereceu que ela levasse quantos guardas quisesse, mas ela só queria levar seu mordomo Shuwald, já que não confia em mais ninguém. No palácio, Alice estava cansada de completar o trabalho que se acumulou por semanas e faz uma pausa para tomar chá com Rin. Saindo de seu quarto, Alice encontrou Sisbel e perguntou se ela ia ver a irmã mais velha, Eletir, que acabou de chegar ao palácio após muito tempo, mas Sisbel simplesmente a ignorou como se ela nem estivesse lá. Mesmo que seu comportamento fosse rude, Alice entendia sua irmã, pois toda a comoção sobre quem seria a próxima rainha também a fazia querer deixar o palácio. Ordenada pela Rainha Nebulise a ir para Alsamira, Sisbel entrou em um carro com seu mordomo para completar sua missão, enquanto Eletir se encontra com Lord Mask no palácio da família Zoa. Eletir acreditava que alguém próximo a eles estava envolvido com o Império nos bastidores, e isso poderia abalar a soberania profundamente. Enquanto isso, Isca e seus amigos também visitaram a nação independente de Alsamira para suas férias, e as garotas imediatamente quiseram entrar no oceano. Chegando à praia com seus trajes de banho, as garotas queriam saber quem estava exibindo seus atributos. Mas Isca é um homem de cultura e não tinha problemas com trios. Depois de nadar e beber até a noite, Mismis estava tão bêbada que nem conseguia andar. Então Jin carregou a mulher desajeitada nas costas e foi instruído por Isca a levar a capitã para a cama enquanto ele e Naenai comprariam um jantar no supermercado. Tendo bebido muito suco, Naenai correu para o banheiro. Enquanto ela estava fora, Sisbel encontrou Isca, e ambos pareciam ter se reconhecido, mas Naenai interrompeu sua humilde reunião e Sisbel fugiu do local. Ela fez o pobre velho mordomo correr pela cidade por ela, mas não se importou com isso, e se sentiu feliz por ter se reunido com o cavaleiro dos seus sonhos. Exausta pelo trabalho, Alice estava desmaiada no sofá e se sentia miserável porque tinha que participar de uma reunião às 5 da manhã no dia seguinte. Quando de repente a Rainha Nebulise bateu à porta dela e pediu a Alice para ir com ela. À noite, Sisbel estava procurando a área onde encontrou Isca e usou seus espíritos astrais para descobrir onde eles estavam descansando. A Rainha Nebulise levou Alice e Rin para o quarto de Sisbel, já que estava preocupada com as coisas que ela fazia nas paredes do seu quarto, já que ela basicamente fica lá a maior parte do tempo, e esta era uma boa oportunidade para descobrir. Seguindo as memórias de Isca e Naenai, Sisbel e seu mordomo chegaram ao hotel onde Isca estava hospedado. Como ele não estava hospedado no hotel afiliado ao Império, Sisbel sentiu-se segura de que ele não estava em uma missão secreta e entrou furtivamente em seu quarto, mas Isca imediatamente a colocou no chão, pensando que ela era uma assassina. Enquanto isso, Alice procurou no quarto de Sisbel e encontrou um jornal com a foto de Isca, o que a fez se preocupar que ela de alguma forma soubesse sobre Isca. Depois que Isca descobriu que era Sisbel e não um assassino, ela perguntou se ele poderia acompanhá-la à soberania. Depois que ele percebeu que Sisbel era a garota que ele resgatou há 1 ano, ela pediu desculpas por invadir o quarto dele no meio da noite e humildemente pediu para ele sair de cima dela, pois isso estava a deixando excitada. Sentada em sua cama, Sisbel se sentiu mal por não ter expressado sua gratidão a Isca quando ele a resgatou, pois pensou que poderia ser uma armadilha, mas deu a ele uma pulseira para mostrar sua apreciação. Ela disse a Isca que a notícia do subordinado direto do Imperador cometendo o crime de libertar um mago se espalhou amplamente por todo o mundo, e ela queria ajudá-lo a recuperar sua honra e status levando-o para a soberania com ela. Depois de falsamente dizer a ele que era uma serva do Palácio Real, ele se perguntou por que ela queria que ele estivesse com ela, já que provavelmente havia muitos caras bonitos com espadas grandes lá. Mas ela queria o Excalibur dele, e saiu do quarto depois de expressar demais suas emoções. Depois de examinar o quarto e não encontrar nada útil, Rin tinha outro plano em mente e ofereceu um plano para permitir que Alice fosse a Alsamira, na esperança de que Sisbel falasse com sua irmã, já que não haveria ninguém por perto. Com o plano em ação, Alice concordou em ir a Alsamira e se perguntou o que sua irmã estava fazendo. No Império, a notícia de que uma filha pura da Rainha Nebulise estava indo para uma nação independente também chegou aos 8 apóstolos, e eles planejavam enviar sua criação secreta para capturar Sisbel e comemorar essa caça às bruxas.
No dia seguinte, Iska e sua equipe estavam preparando o churrasco para o café da manhã, mas Iska parecia perdido em pensamentos e estava no modo automático. Conversando com Lord Mask sobre os potenciais traidores, Eleti disse a ele que aquelas que estavam tentando entrar em contato com o Império eram suas irmãs, e ela queria que Mask cuidasse delas se traíssem a soberania, pois ela talvez não conseguisse reunir a força para fazer a coisa certa. Viajando para Alsamira de ônibus, Alice e os outros passageiros se assustaram quando o ônibus parou repentinamente ao verem as pegadas de um basilisco. No entanto, Alice foi verificar e descobriu que as pegadas não se pareciam com as de um basilisco, e sentiu cheiro de óleo de máquina na área. Voltando para o hotel, Nana ajeitou o adesivo no brasão de Miss Miss, pois estava descolando. Sentindo a necessidade de cuidar do brasão o mais rápido possível, Miss Miss pensou que precisava encontrar uma solução. Mas Gin não queria que ela sobrecarregasse seu cérebro de ervilha e disse para deixar que eles se preocupassem com isso. Como Elsamera era uma nação independente, tinha produtos tanto do Império quanto da soberania Nebulise, então Jin planejava encontrar o mesmo adesivo que Nuru usou para esconder seu brasão, pois era potente e conseguiu enganar a todos. Ao chegar ao hotel, Iska disse à sua equipe para entrar enquanto ele ia trocar moeda para o dia seguinte. Mas na verdade, ele estava procurando por Sisbel. Do nada, Sisbel conseguiu encontrá-lo e eles foram para um lugar isolado. Mesmo tendo mudado de hotel, Sisbel conseguiu encontrá-lo incrivelmente rápido e Iska se perguntou se isso estava relacionado ao seu espírito astral. Abrindo o botão da camisa, Sisbel mostrou sua crista e disse a Iska que seu espírito astral tem a habilidade de exibir o passado como um vídeo, e ela usou isso para descobrir sua localização. Sendo seu inimigo natural, Iska se perguntou se era certo ela compartilhar esse segredo. Mas Sisbel queria mostrar sua sinceridade ao fazer isso, e contou a Iska a verdade de que ela era filha da Rainha Nebulise e sucessora ao trono. Sendo uma princesa, Sisbel não deveria precisar da ajuda de Iska, mas alguém que era descendente do fundador e estava atrás da vida da Rainha Nebulise, e se ela morresse, ambas as nações entrariam em uma guerra total entre si. Então Sisbel precisa da ajuda de Iska para evitar esse desfecho, já que não pode confiar em mais ninguém. Sabendo que ele pretende parar essa guerra estúpida, Sisbel implorou a Iska para impedir esse eventual apocalipse e ajudá-la a evitar a destruição das duas nações. Como ele queria parar esse conflito de 100 anos por conta própria, Iska entendeu o desespero dela, mas ele ainda não podia ir com ela, pois pretendia iniciar uma negociação pacífica entre as nações e lutar pela causa que alguém próximo a Sisbel também tinha. Enquanto eles continuavam a conversa, Lord Mask chegou ao local com um grupo de magos atrás dele e a acusou de ser uma traidora por se conectar com alguém do Império. Na realidade, era o contrário, pois ela estava tentando salvar a nação de um traidor. Ainda assim, Mask não se importa com isso, pois já havia gravado a conversa deles em um gravador de voz e pretendia usá-lo para ganhar vantagem na eleição. Com medo dele, Sisbel fugiu, e Mask ordenou que seus magos fossem atrás dela, mas Iska interveio para detê-los quando, de repente, um maldito dragão Mecha caiu do céu na frente de Sisbel. Ao ver a convidada indesejada, Mask imediatamente mandou seus magos capturá-la o mais rápido possível, e entrou em uma briga com Iska quando ele tentou impedi-los. Ele tentou dizer a Mask que Sisbel tem um bom motivo para conversar com um soldado imperial, mas a razão não importa para Mask, pois ele pode usar essa informação para destituí-la da próxima eleição. Depois que o esquadrão de Iska também chegou ao local, Miss Miss reconheceu Mask como a pessoa que a chutou para dentro do vórtice. O dragão detectou energia astral ao seu redor e incluiu Miss Miss como uma maga que precisava ser eliminada. Mas suas ordens reais eram capturar a maga pura, que era Sisbel. Depois de engolir os magos de Mask com sua cauda, o dragão perseguiu Sisbel e carregou um feixe de energia. Lembrando que Mask chutou seu chefe para dentro do vórtice, Gin queria esmagá-lo no chão e o parou em seu caminho. Mas os magos de Mask lançaram uma série de bolas de fogo que eles mal conseguiram evitar. Quando o dragão estava prestes a transformar Sisbel em cinzas, Iska pulou no último segundo para cortar o feixe, e Nana disse a ele que precisavam cuidar disso antes que ele enviasse os dados de volta ao Império, pois mostraria que Miss Miss era uma maga astral. Vendo Iska protegê-la, ela se perguntou por que ele estava ajudando-a. Mas, mesmo não sendo seu aliado, Iska não pretendia deixar Mask colocar as mãos nela. Ele começa a golpear o dragão com sua espada, mas não parece causar nenhum dano. Então ele ordenou que Nana disparasse seus mísseis no dragão que ela projetou. Jin e Miss Miss estavam tentando voltar para ajudar Iska, mas Mask não pretende deixá-los fazer isso e corta o braço direito dele. Usando uma arma reserva em sua mão direita, Jin perfurou o coração de Mask, mas a bala foi bloqueada por sorte pelo gravador de voz que ele tinha no bolso. Para imitar o cenário do fundador levantando todo o Império, Mask derramou óleo ao redor de sua localização e ordenou que seus magos ateassem fogo, mas a magia de vento de Miss Miss apagou as chamas deles. Aproveitando a oportunidade, Jin atirou em Lord Mask, mas foi bloqueado pela máscara que ele usava e ele escapou da área.
Enquanto isso, o dragão carregou um feixe feito de energia astral e obliterou a área à sua frente. Mas Isca e Cisbel mal conseguiram desviar. O dragão imediatamente começou a carregar outro feixe, e Nana disparou seus foguetes contra ele, mas um escudo os bloqueou. Sem outra opção, Isca avançou diretamente em direção ao dragão, desviando de seu ataque. E Cisbel reproduziu uma tempestade de areia que ocorreu neste local para usar como cortina de fumaça. Utilizando a cortina de fumaça, Isca conseguiu perfurar o núcleo do dragão e colocá-lo no chão. Mas o dragão capturou Cisbel e se transformou no que parecia ser um espírito astral. Com seu novo poder, Isca mal conseguia se defender de seus ataques. Mas, felizmente, Alice também chegou ao campo de batalha e salvou Isca do robô. Ela prendeu o robô em vinhas de gelo, enquanto Isca pulava nos pingentes de gelo para se aproximar do robô. Mas ele conseguiu se libertar no último segundo. Quando uma luz brilhou em seu estômago, Isca percebeu que o robô estava carregando outro ataque e disse a Alice para usar sua flor defensiva. Quando a flor absorveu a explosão, o robô começou a falar em uma língua conhecida apenas pelos espíritos astrais e destruiu os arredores. Mesmo que ela quisesse lutar contra Isca, Alice propôs unir forças por enquanto, e ambos correram atrás do robô enquanto desviavam de seus ataques. Quando se aproximaram, Isca e Alice combinaram seus ataques para lançar um Kamehameha em direção ao robô, e transformou em pedaços. Com Cisbel salva do robô, Alice imediatamente correu até ela, e ela e Isca agradeceram um ao outro ao mesmo tempo. Recuperando a consciência, a primeira coisa que Cisbel perguntou foi se eles se conheciam, mas ambos fingiram ser estranhos. Percebendo que não se conheciam, Cisbel expressou abertamente seu amor por Isca e Alice imediatamente entrou em pânico ao ouvir isso. Mas ela não deveria ter problema com isso, segundo Cisbel, já que ela apenas fingiu que não o conhecia. Sem desejo de participar de um trio agora, Isca voltou para sua equipe, que ficou feliz em vê-lo vivo e bem. Os dias passaram e Solinger estava relaxando na floresta para experimentar tranquilidade, mas sua paz foi perturbada quando o imperador chegou pessoalmente para encontrá-lo. No Palácio da Soberania, a rainha Nebulise convocou Eletir, já que foi ela quem vazou a informação sobre o paradeiro de Cisbel, e perguntou se ela era a verdadeira Eletir, mas ela apenas respondeu com um sorriso maligno no rosto. Com a luta interrompida por enquanto, Alice e Isca se encontram na cidade neutra, e ela disse para ele fingir que não a conhece na frente de outras pessoas. Quando seus Aqueça seu coração, ultrapasse seus limites e assista ao próximo vídeo.